Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Então hoje a gente vai dar continuidade aí às aulas do dia 6 e do dia 13 do 4. Justificando a ausência no dia 6 foi porque estávamos com problema internet, o Zoom não sabia se estava dando para utilizar, mas é isso. Então vamos lá, hoje a gente vai dar início, na verdade sequência, ao texto 1, né? Prática pedagógica é o que envolve da Priscila Verdun. E aí, depois que a gente trabalhar um pouquinho o texto, eu vou estar apresentando ele e os tópicos. A gente vai ter na sequência uma atividade para fixação do conteúdo e informações referentes às próximas aulas, ok? Então vamos lá. Então, olha só. O texto 1, ele é um texto diferente do que a gente está acostumado a trabalhar, né? Com os capítulos que a gente encontra nos livros. Esse texto, né, da Priscila, né, o que é a prática pedagógica, ele é um artigo científico. E ele tem a função de apresentar os resultados de uma investigação, ou seja, nós estamos tendo contato direto com uma produção de pesquisa, ou seja, com uma produção científica, né? Então, por que que eu trago esses tipos de textos, né? Porque a prática pedagógica, ela também se faz a partir da pesquisa, né? E aí, quando a gente está próximo à pesquisa, ver como ela é feita, os resultados dela, fica mais fácil da gente entender a educação como ciência, né? Ou seja, a pedagogia como ciência da educação, que tem por finalidade compreender todo esse mecanismo aqui que vocês estão vendo no slide, tá bom? A escola como construção histórica, a escola e seus atores, a escola e os territórios, tudo que envolve a escola. Mas essa pesquisa, de fato, ela envolve o quê? A prática pedagógica, que é o que a gente vai ver a partir de agora. Então, olha só, toda vez que a gente for ter contato com um artigo científico, nós devemos nos atentar às informações e à apresentação que o artigo vai trazer para a gente. E o artigo apresenta essas informações através do resumo, né? Então, no resumo, a gente vai ver o porquê o trabalho é realizado, ou seja, a sua justificativa. A gente vai ver como que eu alcanço, né? Os objetivos do meu trabalho por meio do objetivo, ou seja, como que eu vou fazer, o que, que vai nortear a minha pesquisa, né? A gente também encontra os resultados, a metodologia e os temas principais que ficam reunidos nas palavras-chave. Vamos ver no próximo slide. Então, olha só, o resumo do texto da Priscila Verdun, que é a prática pedagógica, ela nos mostra uma justificativa, né? Então, a produção desse trabalho, ela foi feita num curso de pós-graduação, tá vendo? E ao longo do semestre, esse pequeno grupo de pessoas e professores tiveram como objetivo discutir o conceito da prática pedagógica e pensar as suas dimensões. Então, eles estão justificando por que eles estão fazendo, porque vai ser o resultado aí de um trabalho, né, de um seminário, de um curso de pós-graduação. Depois, o texto também apresenta o objetivo, né? Que, como a gente já leu, discutir a prática pedagógica e pensar nas dimensões que envolve, na busca de qualificar e discutir e fazer um cruzamento entre a relação teoria e prática, né? Porque a prática pedagógica, ela não envolve só prática, ela envolve também a teoria. Muitas vezes a gente vai chegar na escola e vai ouvir professores dizendo que a teoria não tem nada a ver com prática, né? E isso é um engano, e a gente vai tentar entender em práticas, em todas as práticas, o quanto a teoria é fundamental, ok? Então, temos o objetivo, né? E aí, nós temos também os resultados da pesquisa, né? Olha só, o presente artigo traz os resultados dessa incursão, que constitui uma entrevista semi-estruturada com duas professoras da educação infantil e das séries iniciais, né? Com o objetivo de compreender, olha só, de compreender como essas professoras pensam a ação pedagógica, tá? Então, eles escolheram dois sujeitos que atuam dentro da escola, fazendo a prática pedagógica, estão tentando entender como é essa prática, né? E aí, para a gente entender isso, a gente precisa usar uma metodologia que o texto está mostrando aqui para gente no resumo.
E para eu conseguir analisar os meus dados, eu só consigo através da metodologia, né? Depois da metodologia ali, a gente tem as palavras-chave. E aí aqui, ó, coloquei esse asterisco para vocês perceberem que a análise dos dados só é possível se eu tiver a metodologia, né? Porque a metodologia vai dizer que instrumento eu vou utilizar, como que eu vou analisar, que teoria vai estar por trás para eu entender isso, ok? Então, isso aqui é praticamente a configuração de um trabalho científico, de uma pesquisa na área da educação, né, pela ciência da educação e pedagogia, e aí é que a gente vai trabalhar hoje para conseguir compreender aí como que é a dimensão da prática pedagógica. Então, olha só, o primeiro tópico que os autores trazem, né, a autora Priscila Verdun, é a memória educativa como ponto de partida. Isso nós já vimos em outras aulas o quanto resgatar a memória educativa é importante, né? Então, o primeiro tópico, ele mostra exatamente isso, a importância de resgatar a nossa memória educativa. Por quê? Porque a memória educativa é fundamental para a nossa formação enquanto professoras e professores. É importante recordar os afetos, os medos, as técnicas, as práticas, as posturas, todas aquelas experiências que nós tivemos, entendeu? Porque isso vai resultar na nossa reflexão, né? A gente vai estar refletindo aí a nossa formação, ou seja, como nós vamos nos construir enquanto professoras e professores, né? E aí no texto ela fala assim, nesse contexto de reflexão, essa discussão inicial nos levou a perceber que para falar de prática pedagógica, precisamos entrar em outra questão, né, na formação docente e na construção desses saberes, né? O que envolve tudo isso? E ainda indo um pouco mais além, percebemos também que isso exigiria uma reflexão sobre o objetivo dessa prática, o que implica em pensarmos na sociedade que temos e na sociedade que queremos. Então, refletir sobre prática pedagógica é também refletir na sociedade onde nossa escola está inserida e o que nós queremos levar de resultado para essa sociedade enquanto formação de pensamento dos nossos alunos, né, dos cidadãos que vão para a sociedade. O que eles vão fazer com essa educação, né? Então, a prática pedagógica envolve a reflexão. Aí, no segundo tópico, o papel da educação no contexto social contemporâneo, o texto, a autora vai mostrar pra gente que está havendo um abandono da ideia de educar apenas por meio da transmissão do conhecimento, né? Então, há uma ruptura com o paradigma tradicional, né? Por quê? Porque agora, na sociedade contemporânea, a gente percebe que o ser humano, ele é multidimensional. Então, a gente tem que trabalhar na escola essa questão, né? Esse ser humano, esse indivíduo no mundo que vive em vários relacionamentos, né? Superando aquela visão fragmentada de um único sujeito, de um conhecimento só, beleza? E aí, o tópico que a autora vai apresentar, a pesquisa, né, que também faz alusão aí ao título do texto, né, prática pedagógica, que é o que envolve, os autores, eles questionam no texto o que é a prática pedagógica, né, e quais elementos, quais determinantes envolve, o que faz ela acontecer. Eles também defendem a ideia de que a prática pedagógica é algo que a gente não pode definir, é apenas concebido e ele muda conforme muda os princípios, né, as ideias, conforme muda a sociedade, conforme muda a escola, né? A gente sabe que a escola do passado não é igual à escola de hoje, mesmo a gente sabendo que há algumas práticas que são mais parecidas com a da escola do passado, né? E aí, nesse capítulo também, eles fazem a leitura dessa prática a partir da prática pedagógica dialógica, né, a partir do Paulo Freire e da teoria de Paulo Freire. Então, olha só, a prática dialógica, ela é um processo realizado entre ambos os autores. Então, eles estão trazendo aí uma teoria que tem tanto o professor quanto o aluno protagonistas
dos seus estudos, né, do seu ensino e da sua aprendizagem, né? Então, o professor e o aluno na direção de uma leitura crítica da realidade, né? Então, parte dos dois, rompe com aquela ideia das perspectivas tradicionais de educação, tá? Mas essa teoria é o que eles entendem, né? Os atores entendem enquanto prática pedagógica. E aí a pesquisa vai dizer, será que essa prática pedagógica ela acontece? Ela está presente nas escolas? Se ela não está presente nas escolas, ela está presente como? Aí no próximo tópico, né, ela vai trazer aí o professor no contexto atual, vai trazer de novo aquela relação de como que é a educação no passado e como que ela agora, né? Por que isso? Pra gente saber como que é a formação docente, como que nossas professoras e os nossos professores, né, estão se formando, né? E aí a gente parte daquela ideia de que a sociedade mudou, logo a escola mudou, né? Então, é preciso adotar outros parâmetros, desenvolver outras habilidades, né? Para a gente poder estimular o pensamento e a inteligência do aluno, né? E aí a gente precisa trazer para a nossa prática pedagógica e também para a nossa formação a dicotomia entre a teoria e a prática, né? Ou seja, a gente precisa que essa relação seja estreita o tempo todo, tanto quando a gente estiver atuando enquanto professores e também enquanto a gente estiver nos formando em professores, né? E aí, tudo isso transforma aí a perspectiva crítica e reflexiva, né? Então, não é só a prática do professor que tem que ser crítica e reflexiva, mas também a sua formação, tanto inicial quanto contínua, né? E contínua no sentido de quando vocês estiverem atuando como professores, vocês ainda estarão em formação, mas é uma formação que já parte também da prática. Então, olha só, aqui a gente tem uma imagem de uma escola do passado, certo? O que difere essa imagem desta imagem? Talvez a gente pode ver tecnologias, né? O que mais que a gente pode ver? O designer, né, das coisas diferentes, a lousa ali já tem digital, outra já tem, os móveis são diferentes. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que tanto a escola de agora quanto a escola de antes, elas são muito parecidas. Isso é uma crítica que a gente faz, né? Por quê? Porque a escola mudou, a sociedade mudou, então nossas práticas também devem mudar, ok? E aí, no próximo tópico, o cruzamento entre a teoria e a prática, os autores deixam bem claro que essa reflexão, né, a gente precisa apresentar essa reflexão sobre a prática, aliando aí a teoria e a prática, né, fazendo aí essa relação, esse diálogo entre teoria e prática, né. E aí a gente consegue, a partir desse tópico, perceber o que a pesquisa trouxe pra gente, né? E aí ela vai dizer, né? Vai nos ajudar a compreender como os professores pensam a ação pedagógica. Será que eles pensam a ação pedagógica ela de uma maneira, vamos pensar assim nas concepções que são mais próximas às concepções tradicionais ou às concepções críticas, né? E aí o texto vai estar apresentando isso pra gente. E aí, nos próximos tópicos, a gente tem prática pedagógica para quê, né? Vai ter o resultado disso. As boas práticas pedagógicas, isso é resultante de uma competência técnica? É a pergunta que eles fazem. E aí, o tópico, a formação docente e o desenvolvimento de boas práticas, formar para agir com eficácia ou para pensar e agir criticamente. O que está dizendo aí esses resultados, né? Isso aí vai ficar em cargo de vocês agora, beleza? E aí depois ele também traz as considerações finais. E aí, o que eu quero dizer que fica em cargo de vocês? Olha só. A partir do estudo, eu quero que vocês expressem a compreensão da maneira mais criativa que vocês conseguirem, né? Então, vocês vão ler todo o texto a partir dessa introdução que eu tô fazendo. Vocês vão tirar a compreensão de vocês e a partir dessa compreensão, eu quero que vocês expressem de uma maneira criativa. Pode ser por meio de um desenho, de um vídeo, de uma pintura, de um poema, de uma fotografia, explicando o que vocês compreenderam do texto, né? O que é essa prática pedagógica, como é a prática pedagógica que elas encontraram, né? Quais foram os resultados? Eu quero que vocês expressem isso de uma maneira bem criativa, tá bom? E aí, essa atividade, ela é para ser entregue no dia 27/4. Porém, no dia 27/4, eu vou estar recebendo só as atividades, ok? E aí, na próxima aula, no dia 20/4, ela será destinada à atividade apresentada na aula de hoje, tá? Então, como que vai ser? Vamos lá.
No dia 20/4, que é a aula da semana que vem, nós não teremos um encontro online, tá? Eu estarei online, mas nós não vamos estar nos encontrando no sentido de estar debatendo essas coisas, mas vocês estarão tendo esse momento para fazer a atividade proposta por hoje, tá bom? Para que vocês apresentem ela no dia 27. E aí, como que a gente vai fazer no dia 27? No dia 27 a gente se reúne, cada um de vocês apresentam a atividade, né? Se fez um vídeo, por que que escolheu o vídeo, explicando o que fez. Se fez um desenho, por que escolheu o desenho, explicando o que fez, tá bom? Para aí a gente fechar o estudo e o trabalho com o texto 1, ok? Bem, acho que é isso. Estarei à disposição para as dúvidas no horário de aula. Então, hoje, das 19 horas até as 20h20, eu estarei à disposição aí para tirar as dúvidas dessa videoaula, ok? Agora, só para lembrar e finalizar, no dia 20, que é a aula da semana que vem, vocês vão ter uma aula destinada a realizar a atividade, tá? E no dia 27, vocês vão fazer a entrega e a apresentação das atividades que vocês criaram, ok? Beijinho, acho que é isso. Qualquer dúvida eu tô à disposição. E assim, né? Conforme vai passando, a gente vai adequando melhor aí essa ferramenta online para trabalhar. Espero que todos vocês tenham entendido. Beijo.